o amigo do povo. Whitson Ulisses. Pessoal, estou aqui descontraidamente com meu amigo, posso dizer assim, meu amigo Whitson Ulisses, que eu tenho o prazer de entrevistar aqui no Dan Talk Show, que era uma pessoa que eu estava querendo entrevistar há muito tempo. Só que eu sei que ele tem muitos afazeres, aí eu também tenho muito, mas eu consegui casar esse dia hoje para entrevistar aqui descontraidamente meu amigo Whitson Ulisses, pai dos meus ex-alunos, que eu gosto muito, a Marília, né, e o Danilo também, e que é uma família assim maravilhosa. Que eu tive também o prazer de morar lá na República do seu pai, seu Pedrinho. Goiânia, né? Inclusive lá na República do seu pai, seu Pedrinho, foi quando que eu percebi a questão de comunicação, porque você já fazia rádio e TV pelo UFG. Você é o único empresa do Rio que tem curso superior de rádio e TV? Sim. Eu tenho o conhecimento Murilo Santos. Murilo, que trabalha na TV Anguera, né? Sim, o Murilo fez também, mas ele já não morava mais em Pires. Nós temos Murilo Santos também que fez. Luiz Geraldo, que trabalha na CBN Notícias. Sim, né? Luiz Geraldo, o Murilo Santos e eu. Deixa eu te contar uma curiosidade do Luiz Geraldo. Quando nós fomos fazer a inscrição lá, na UFG, que era ali perto do Objetivo Júnior, foi uma turma do terceiro ano daqui, mas eu já morava lá na República do seu pai. Aí combinou de todos fazerem no mesmo dia a inscrição. Tinha o Aldin e tal. E nesse período o Luiz Geraldo não sabia o que queria fazer. Eu falei assim, por que você não quer ir embora? Por que você não faz rádio e TV? E ele fez e passou e tá lá, se dando bem, ganhando prêmio pra caramba. Bom demais da conta. Pois é. Aí, Whitson, daquela época que você fez rádio e TV, você também fazia direito. Fazia direito. Eu fiz direito e rádio e TV em duas faculdades diferentes. Sim, eu lembro. Eu fiz pela Universidade Federal, Comunicação Social, habilitação em rádio e televisão, né? Que hoje não tem mais rádio e televisão, tem só jornalismo. Só jornalismo, né? E eu consegui também o registro de jornalista. Então tem o de radialista e o de jornalista. E ao mesmo tempo eu fazia o curso de direito lá na Anhanguera. Eu lembro. O curso de direito da Anhanguera era à noite, inclusive com aulas aos sábados, e de rádio e televisão, comunicação social, habilitação em rádio e TV. Rádio e TV no período da manhã e com aulas também no período da tarde. A rádio que era disponibilizada para o UFG, era ali no Horto? Sim, a rádio universitária, lá no Horto, lá no Lago das Rosas. É porque eu lembro que, como você sempre foi muito ligado ao futebol, que é o Vila Nova, que tanto é, gente, que ele morava... Nosso Vila Lindo! Na Liga Brechó. E como ele morava em frente, né? E eu lembro que você gostava muito do jornalismo que você fez, a comunicação. Sim. Voltado muito para o esporte, né? Você sempre gostou muito dessa parte, né? Inclusive, a primeira equipe de esportes da rádio universitária fui eu quem montei. O primeiro gol narrado na rádio universitária fui eu quem narrei. Na rádio Aliança de Goiânia também, o primeiro gol fui eu quem narrei. O primeiro gol que eu narrei até hoje, né, o primeiro gol da história foi um jogo do Goiás, não foi do Vila, foi Goiás e Corinthians no Serra Dourada, e o Sócrates fez o gol, um gol de falta, né? Saudoso Sócrates. Eu gostava demais de rádio, eu era louco por rádio. Antes de entrar na universidade, a gente ia para o estádio Serra Dourada e nos jogos levava um gravador. Então o meu irmão mais velho, o Vaguinho, que é médico, ele ia, e eu... Que inclusive tem uma rádio em São Luís Montes Belos? Tem uma rádio em São Luís Montes Belos, rádio ativa, né? E o Herbert, o Dr. Cleuton, exatamente. A gente ia para o Serra Dourada e nos lances mais agudos, assim, eu narrava o lance lá do meio da torcida, lá, né? E eles eram comentaristas, e eu fazia esse tipo de coisa já nessa época. O que mudou do futebol de lá para cá? Mudou muito. Antes nós tínhamos muitos craques. Antes nós tínhamos jogadores de futebol, hoje nós temos atletas,
né? Aquele jogador que pega a bola na defesa e vai para o campo de ataque, como nós temos hoje o Messi, nós temos o Neymar, nós temos poucos, antes a gente tinha vários. Hoje o jogador, o que prevalece mais é o físico e não a habilidade. Porque isso ficou muito comercial, é o dinheiro mesmo que fez mudar tudo essa estrutura do futebol, é isso? O dinheiro, a fama, a mentalidade dos atletas. Existe hoje, aqui no Brasil, por exemplo, existe um monopólio no futebol da TV. Sim. Nós temos uma rede de TV aí que monopoliza, né? Vou dar só um exemplo para você. É interessante para essa rede de televisão que o Campeonato Goiano tenha só 10 times. Veja bem que nós temos 256 cidades. Certo. Então é interessante para essa TV que tenhamos somente 10 times. E dos 10 times que disputam o campeonato, para você ter uma noção, o campeonato do ano que vem vai ser disputado com 10 times em 2 meses apenas. 3 dos times, dos 10 são de Goiânia e 3 de Anápolis. Aí um dali de Trindade, que é pertinho. Então fica quase que um campeonato metropolitano, porque isso interessa para a TV, né? Para a rede de comunicação. Interessa. Isso aí faz com que o torcedor até afaste um pouquinho do estádio, perde aquela vontade do campeonato. Um campeonato que poderia ser de 6 meses, com 20 clubes, passa a ter 2 meses, com 10 clubes, porque o que interessa para ela é o Campeonato Brasileiro, que tem times do Rio, São Paulo, 2 de Minas, 2 do Sul, e aí pega um daqui, outro dali, outro daqui, outro dali, para poder completar o Campeonato Nacional. Wilson, quando você terminou isso, falou assim, eu vou voltar para Pires do Rio, você já tinha esse pensamento de comunicador que você é hoje? Que você praticamente é um dos pioneiros populares de Pires do Rio. Todo mundo conhece o Wilson Ulisses. Todo mundo fala no programa na hora do almoço. A hora do povo. Hora do povo, perdão. É uma coisa unânime. Como é que você já pensava nisso? Quando você instalou a rádio, como foi? O que você já estava pensando? Você pensava que você é um sucesso? Que de hoje, nesse sucesso de hoje, você já tinha uma visão? Ou você acha, não, eu vou fazer, eu gosto, eu vou fazer? Ou você já planejava tudo o que tem acontecido em termos de comunicação? Eu gostava demais de Pires do Rio e gosto ainda, apaixonado pela cidade. Eu tive boas oportunidades em Goiânia. Eu era dono de equipe de esporte. Certo. Hoje a Rádio 730, na época, era a Rádio Clube. E nós tínhamos uma equipe de esportes e quem era o dono da equipe era eu e o João Silvestre. João Silvestre, ele já morreu, não está mais aqui entre nós, né? E eu larguei isso tudo e vim para cá porque eu gostava demais de Pires do Rio. Eu comprei meia hora de programa na rádio, só tinha uma rádio aqui em Pires do Rio, a Rádio Cristã Educativa, para fazer um programa de esportes, chamava Esporte Total. Eu pagava para ter o programa e fazia as transmissões de futebol. Nessa época, como eu tinha essa equipe de esportes em Goiânia, que era a equipe nossa, certo. Aí, e com a amizade que tinha com o João Silvestre, então era possível a gente transmitir jogo de Goiânia toda semana. A gente transmitia jogo sábado, domingo, quarta e quinta-feira de Goiânia. Tinha jogo demais, o campeonato era mais longo e a gente acompanhava tudo, inclusive o Campeonato Brasileiro, né? E nessa época a gente transmitia para a rádio de Pires do Rio, na época Cristã Educativa, a Rádio Primavera de Itapuranga e depois também, tudo em cadeia, a Rádio Silvestre de Itaberaí. Sempre gostei demais. Eu gostava tanto de rádio. Você que morou lá com a gente, lá no setor universitário, em frente ao Campo do Vila, sabe a distância que é de lá até o Lago das Rosas, né? É muito distante. Pois eu ia a pé, para ver, não tinha... Era difícil pra gente, sabe? Era muito complicado, o papai era trabalhador demais, mas a gente não tinha tantas condições de não tinha locomover de um lado. Era muito difícil. Era muito difícil, você lembra? E eu ia a pé, essa distância toda, para ver o locutor falar do lado de fora da rádio por um vidro
vidro, uma parte pequena do vidro com o locutor falando lá. Então foi uma luta, mas uma grande luta para convencer, na época, o diretor da rádio, o Jean Pierre, era o Pierre, um francês, que era o diretor da rádio universitária, convencê-lo a ter uma equipe de esportes. Ah, mas você não dá conta, ninguém dá conta. Eu falei, a gente aprende, eu dou conta. Sim. E nós fizemos, veja bem, hein? Isso foi na década de 80. Até hoje essa equipe de esporte está lá. Que ótimo. Isso, aí quando você montou, quando foi a primeira rádio daqui em Juiz sua? Que você era a sociedade, você tinha uma sociedade com alguém? Como começou? Porque já era uma rádio que já era comercial? Não, era a rádio comunitária Pires do Rio FM, a 87,9. Isso foi uma luta tremenda. Por que é tão difícil concessão de rádio? Por quê? É porque não existe concessão de rádio. Como é que eu falo hoje? Mas é isso mesmo. Por que é difícil concessão de rádio? Porque não existe mais rádios para serem concedidas. Aí que está a dificuldade. Quantas rádios tem em Pires do Rio? São 4 rádios. Eu quero montar a 5ª rádio, não tem jeito. Você tem que comprar uma delas, então. Se uma pessoa quiser, tem que comprar uma dessas. Exatamente. Não se dá mais concessão. Ainda se dará alguma concessão, porque foram criadas agora as rádios comunitárias. A nossa rádio, infelizmente, foi fechada. Nossa rádio sempre foi uma rádio muito aberta para o povo. Eu trabalhei numa época, eu fiz um programa nela. E isso enciuma, isso faz com que as pessoas queiram, amem a gente. E por outro lado também existem os que não gostam, né? E dá muito problema, acabaram conseguindo fechar a rádio. E Pires do Rio perdeu um importantíssimo canal de comunicação. Mas Deus abençoou e deu outro, né? Sim. Que é a Rádio Líder, de um alcance bem maior. Enquanto a comunitária, a Pires do Rio, era de alcance local, de apenas 25 watts, a Líder FM, ela tem um alcance muito maior. Acaba então que uma rádio comunitária, ela tem uma relação muito próxima com a questão política também? É assim? Funciona assim? Ela é concedida para fundações e associações, né? Para fundações e associações. Inclusive para você estar participando de uma associação ou fundação, para ter a concessão da rádio comunitária, você não pode estar afiliado a partido político. Não, aliás, pode até estar afiliado a partido político, mas você não pode ativo. Não, você não pode ter cargo político. Entendeu? Isso, fora da política. Tá. E hoje, por exemplo, nós temos as rádios. Nós temos 4 em Pires do Rio, não é isso? Sim. Como é que você vê a rádio hoje na relação rádio e internet? Você é daquele que não aceita o novo, ou você aceita, eu vou procurar saber, eu vou interagir? Como é que você pensa a rádio interligando? Porque eu estava vendo uma vez o Boni, né, que foi um dos bambambãs da Rede Globo, né? Ele falou assim que o futuro da televisão seria a internet. E a gente hoje vê muito essa questão da interligação. Inclusive agora eu estou fazendo isso aqui, vai para a internet. Vai para a internet. Né? Então existe. Como é que você trabalha isso? Ou você ainda tem uma certa restrição? Nenhuma restrição. O rádio é o veículo mais importante de comunicação. O rádio é instantâneo, o rádio é popular. Ele traz o lúdico para a pessoa. E você pode estar fazendo qualquer coisa com o rádio ligado, né? Quando chegou a televisão, todo mundo parou, ficou estranho. Aí todo mundo, o pessoal do rádio migrou para a televisão. O rádio acabou, o rádio não sei o que. A televisão está aí, o rádio está aí. O rádio bem feito, ele não acaba nunca. Tem audiência, né? O exemplo está aqui em Pires do Rio. Você ande nas ruas da cidade na hora do povo, você vai perceber que parece um alto-falante ligado. Todo mundo ouvindo, por quê? Porque o rádio fala o que você quer ouvir, não é? Você não precisa ficar olhando para o rádio, você não precisa ficar pesquisando no rádio como você faz na internet, ou ficar prestando atenção como você fica na televisão. Então o rádio tem essa característica. Foi
é e sempre vai ser o veículo mais importante de comunicação. Jamais vai perder o valor. Observa uma coisa interessante em rádio, é assim, quer ver? Uma das coisas muito interessantes é o pessoal da zona rural. Sim. O pessoal da zona rural tem uma afeição muito grande pela rádio, porque igual eu falei agora mesmo, ela traz o lúdico, ela imagina, ela tem a imagem da sonoridade, do cantor que eles gostam, né? Dos cantores sertanejos, que em Goiás é uma excelência, né? Que a gente tem que ter esse respeito mesmo. E a gente vê isso, e isso é interessante, trazer o lúdico, né? do sonho, do pensamento. O Whitson falou isso, aí gira a conversa de botiquinha, a conversa com a comadre, isso é interessante. E você sente isso quando você começou a trabalhar em rádio? As pessoas falam assim, porque a gente sempre tem a curiosidade de saber ligar o locutor com a imagem do locutor. A voz Com a pessoa. É. Você sentiu isso no início, quando você estava começando? As pessoas falaram assim, você que é o Whitson? Tinha isso? Ainda existem pessoas que não nos conhecem. Às vezes a rádio ela tem um alcance regional. Sim. Aqui em Pires do Rio é mais tranquilo porque as pessoas nos conhecem, praticamente todo mundo conhece. Mas as cidades vizinhas, às vezes a gente chega num lugar, e aqui mesmo em Pires do Rio, você que é o Whitson, né? As crianças, principalmente as crianças, gostam demais da gente, né? E os velhinhos também. Agora entre os jovens é mais alegria, mais farra, mais brincadeira. O mais engraçado, você falou, os jovens. Você formou muitos jovens aqui em radialistas. Muitos. Quase todos. E acaba que depois, logicamente, alguns migraram para outras rádios, alguns estão com você ainda, mas você tem essa capacidade de formar muitos jovens. E hoje você tem um jovem, que é seu filho, que está também trabalhando com você. Sim. Como é que é a relação? Porque eu lembro que o Danilo fez um programa chamado Rock City. Sim. Que era um programa de rock and roll. Aí eu até vim aqui, dei umas opiniões, conversei um pouquinho com eles, pra gente, mas eu acho que eu já estou fora desse rock and roll, não é eu mais não. Mas hoje, como é que é essa relação do pai com o filho? Você é o diretor e ele também é um dos diretores seu agora. Como é que é essa relação? É a maior satisfação que um pai tem é ter o filho junto, né? Esses dias, inclusive, alguém falou assim, olha, porque o Danilo é um excelente engenheiro civil. Sim, com certeza. É um engenheiro de qualidade. Estávamos falando dele agora mesmo antes de começar aqui, do Flamboyant, né? Da extensão lá, da nova extensão. A extensão do Flamboyant, eram 20 engenheiros, no final das contas ficou um só e ficou ele, né? Então ele tem essa capacidade, ele é muito inteligente, graças a Deus por causa disso, né? Alguém falou para mim, olha, ele teve convite para ir para o Sul, teve convite para ir para o Nordeste, e dias atrás alguém falou, olha, lá no Mato Grosso está assim, por que o Danilo não vai? Eu falei, não, fica aqui. Tá bom, né, a maior riqueza do pai não é ter o filho do próximo junto da gente? Com certeza. Não, igual não vocês eram com o seu pai e sua mãe. Eles sabem o que é que sua mãe nem. Exatamente, a minha mãe está aí, o papai não está mais, mas a gente sempre estava junto, né? O fato de o Danilo estar comigo na rádio, eu fico muito feliz. Fico feliz porque ele me ensina muita coisa. É um sangue novo, né? Ele está jovem, né? Tem mais gás, e ele dá ideias, dá sugestões. Ele ouve, né? Ouve e fala, olha, isso aí não ficou bom. É porque alguém comentou assim comigo, isso está aposentando assim, negativo, isso está aposentando nunca. Ele formou um, está formando dois, formando três, vai formar mais comunicadores, que isso é importante também. Como você falou aí, a respeito de formar esse, formar aquele, os colegas que trabalharam comigo na equipe minha hoje tem na Globo, tem na Band, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Goiânia, tem colegas que são conhecidos e reconhecidos nacionalmente, que estavam junto comigo, né? E começaram. Um deles, inclusive, o Murilo, a primeira vez, o Murilo Santos, você citou da TV Globo aí, o Murilo Santos. Que inclusive estudou no estadual. Exatamente. A primeira vez que ele falou no rádio foi aqui comigo. Ele era o matemático, o Pires do Rio ia jogar futebol e vai a locomotiva! Ele era o matemático do jogo, ele que contava quantos escanteios, quantas faltas,
quantos cartões amarelos. O Murilo, né, viu a ascensão dele, né? O Paulo Francisco, né, é âncora da 730, que é a principal emissora de esportes do estado. E temos outros, Valteno de Oliveira, hoje está na Band, em Brasília, Graça Torres, são vários. Ótimo. São Luiz, você tinha comentado anteriormente dessa questão que você é um comunicador e você é um comunicador formado. Eu quero voltar àquele assunto do jornalismo, porque eu sei que você foi diretor da UEG daqui de Pires do Rio. Sim. E você montou um projeto na época para ter o curso de jornalismo aqui, que eu fico possesso de não ter. Verdade. Engavetou isso? Como é que foi essa história? Conta pra gente que a gente fica curioso para saber. A UEG, não existia a UEG. A UEG foi criada em 1999. Antigamente existiam as faculdades isoladas, né? Aqui era faculdade isolada, Faculdade Estadual Celso Inocêncio de Oliveira. Hoje é Unidade Universitária Celso Inocêncio de Oliveira. Nós tivemos o cuidado de preservar esse nome, né? E o nome do Dr. Celso, que foi importante aqui para Pires do Rio, enfim, politicamente. E na época, a UEG funcionava com 3 cursos, e nós tínhamos 300 e poucos alunos, talvez 400. Quando nós entramos lá, aí a visão nossa era diferente. Os cursos não tinham nenhum reconhecimento, eram de 94, nós entramos em 99, não eram nem reconhecidos. E nós então começamos a lutar para trazer mais cursos para cá, e nós conseguimos realmente, conseguimos rede de computadores, conseguimos pedagogia, né? E reconhecemos todos os cursos que não estavam reconhecidos. E muita gente ficava contra, inclusive, dizendo: você está louco, os cursos não são reconhecidos, você traz cursos, não tem onde colocar os estudantes aqui. Realmente não tinha, não. Então as aulas eram dadas na UEG, no estadual, lá na merenda escolar, no quartel, né? Nós chegamos a colocar lá, contando com os cursos sequenciais, que também nós trouxemos 5, mais de 1.200 estudantes ali na UEG naquela época. E um curso que a gente conseguiu passar a aprovar no Conselho Universitário foi o curso de jornalismo. Esse curso de jornalismo, inclusive com a ajuda de uma professora amiga de Ipameri, que tinha experiência também, nós conseguimos montar o curso de jornalismo para Pires do Rio. Nós levamos para o Conselho Universitário, nós aprovamos o curso no Conselho Universitário. Na hora de implantar, ele foi implantado em Goiânia. Nossa. Então, Wilson, hoje a gente vê que o mundo inteiro está com problema político. E não só o mundo inteiro. A gente pode falar que a nossa cidade também passou e está passando, são adaptações. Como é que você vê o momento político de Pires do Rio? Porque, sabe o que acontece? A gente fica muito preocupado, porque como a gente nasceu aqui, a gente é pirisenho, então a gente vê conturbações políticas. Como é que você vê a política hoje, Pires do Rio? Olha, a política de Pires do Rio eu vejo assim, com tristeza, sabe? Inclusive eu fui presidente de partido. Quem trouxe o PSB para Pires do Rio fui eu. Fui presidente do partido. Na época que eu fui presidente do partido, teve 2 eleições, nós tivemos 2 eleições. Nas 2 eleições nós fizemos 2 vereadores, nenhum outro partido fez, foi o partido que fez mais, com apenas 20 filiados. Só 20 filiados. Nós conseguimos fazer 2 em cada eleição. E assim, eu fico desanimado com política, porque eu percebo que não são todos os políticos que estão pensando na cidade, sabe? O benefício é próprio mesmo? Boa parte é. Boa parte quer para si, para os amigos. O político gosta muito de puxa-saco, sabe? Os bajuladores, gente que chega e agrada, fala palavras que eles gostam de ouvir. Eu sou um pouco diferente. Eu chego no prefeito e falo: ó, isso não está bom, ó, isso não está certo, para o vereador, né? Porque você tem um contato direto, você é um comunicador, tem contato direto com as pessoas que vão cobrar isso até de você por ser comunicador, e fica mais fácil de repente você falar, e você fala, né? Falo,
Falo porque eu penso que é minha obrigação, até porque é a minha função de radialista, ou como advogado que sou, jornalista, enfim, né? Eu acredito que eu tenho vamos colocar uma palavra um pouquinho forte aqui, eu tenho a obrigação, né, de fazer com que as pessoas prestem atenção, né, no que estão fazendo. Essa questão de você que você está falando agora, já lhe trouxe problemas? Muitos problemas, mas vários problemas, né? Se você chegar, estamos falando de Pires do Rio, né? Você pediu o momento atual, mas esquece o momento atual, vamos pensar no geral, no todo, na história política de Pires do Rio de uns anos para cá. Os políticos gostam de quem os agrada. Todo mundo é assim, na verdade. Na verdade, todo mundo gosta. Ó, se você me trata bem, eu vou te tratar bem. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Mas com sinceridade, com amizade, não com fingimento, não para querer levar vantagem, né? Entende? É por isso que existem grupos que são fechados demais, muito fechados, e ninguém entra, porque quem está lá não abre espaço para outro participar, não tem espaço para novos bajuladores. E você também foi um dos pioneiros das festas de premiações. Sim, inclusive os destaques da década de 90 a 99, né? Esse ano tem de novo? Esse ano estamos estudando aí se vai ou não. É uma festa que chama atenção realmente, o comércio fica feliz, as pessoas se alegram, há uma confraternização muito grande. E eu fico feliz em fazer essas festas, até porque são oportunidades para trazer alguns colegas de fora, né? As pessoas gostam de ver artistas. É verdade. E a gente traz os colegas da televisão, de rádio, que as pessoas ouvem, né? E veem, mas não conhecem, e a gente traz nessas festas. É verdade. Wilson, tem uma questão da rádio que eu fiquei curioso, você vou perguntar para ele isso. A gente vê pouco, ou talvez eu acho que no Brasil só tem uma só, não sei, mulheres na rádio, locutoras. Por quê? São intimidadas, ou porque o namorado não deixa, o marido não deixa, porque no mundo hoje, onde a gente já tem visto bastante, principalmente no Brasil, né, essa proliferação ótima que está acontecendo, a música sertaneja, que mudou, parece que que mudou de dono, ou tem se selecionado as mulheres para aparecerem, elas estão aparecendo muito bem, tem campeãs de audiência e campeãs de vendagens, que seja em streams de celulares, que seja na vendagem mesmo de shows. Por que tem poucas mulheres locutoras? É engraçado que aqui em Pires do Rio tem essa característica, né, de ter poucas mulheres. Aliás, no interior. Mas Pires do Rio é uma cidade atípica mesmo, é isso? Mas aqui nós temos, aqui na Líder, na Rádio Líder, nós temos... As meninas nós temos duas. Bairro, né? Nós temos aqui, eram mais, mas agora são duas. A Val Barbosa, né? E a Sidona, lá do Parque Santana. Então elas participam. Inclusive a Val Barbosa está aí todo dia, na Hora do Povo, enfim. Mas rádio é um negócio interessante, sabe? Porque rádio não é medicina, que antes de formar ele já está rico. Entendi. É diferente. Rádio é mais ou menos tipo um sacerdócio. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Se não gostar, ele faz, mas não é. Faz com amor. É diferente. E o que é preciso para ser um bom radialista? O que é preciso para ser um bom radialista? Além da voz, logicamente, mas hoje em dia tem tantas nuances diferentes. Não precisa ter voz, não precisa ter voz para ser bom radialista. Para ser bom radialista tem que ser carismático, tem que ser feliz. As pessoas que estão ouvindo têm que gostar de ouvir. Você tem que falar o que quem está ouvindo quer escutar, entende? É como nós dois estamos conversando aqui. Então é muito fácil eu conversar 1 hora com você e você entender tudo que eu estou falando.
Mas é muito difícil eu falar 1 minuto para 1000 pessoas. 1 minuto para 1000. Se você conseguir falar 1 minuto para 1000 sem um cochichar com o outro, você está aprovado. E o rádio é mais ou menos isso, né? Você não pode ir muito despreparado, a não ser que seja um vitrolão. É verdade. Vitrolão. Eu tenho que aprender muito, senhor. Eu quero te agradecer a entrevista. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu gosto muito, tá? Amém. Obrigado.